Gálatas capítulo 3, versículo 10 até o 14, diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo está ensinando aos Gálatas, irmãos, e como sempre ele fez nos seus escritos, os crentes a fazerem uma leitura correta das Escrituras Sagradas, e principalmente do Antigo Testamento. Ele está ensinando que qualquer leitura que fizermos, tirando Jesus da nossa hermenêutica, da nossa interpretação, estamos caminhando para um abismo profundo. Não podemos tirar, de forma alguma, ao ler as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, sem ter em mente a pessoa e a obra de Cristo. Por isso ele diz que o Evangelho é sobre a obra de Cristo em prol do pecador. O Evangelho é o que Cristo fez e não o que o pecador faz. Se alguém pregar ou ensinar outra coisa, além disso, Paulo diz no capítulo 1 desse livro de Gálatas, que é anátema, é outro Evangelho. O que é o Evangelho? É a obra de Cristo em prol do pecador. É a obra de Cristo e não a obra do pecador em relação a Cristo. O que a gente tem percebido é que em muitas pregações, ensinos, foca mais o pecador indo a Cristo e não a obra de Cristo em prol do pecador. Agora, os falsos mestres ensinavam que o Evangelho é sim a obra de Cristo em prol do pecador. Mas eles disseram, é a obra de Cristo em prol do pecador, mais a obra do homem para ajudar Deus. Precisa de dar uma ajudinha a Deus. A obra de Cristo somente não basta. É preciso que o homem também coopere com Deus nessa obra de salvação. Paulo diz que não. Qualquer coisa que o homem pense em cooperar com Deus para ele ser salvo, é outro evangelho, não é o evangelho da graça. Está lendo as Escrituras com suas lentes, e não a lente do evangelho. É preciso colocar a lente do evangelho. Por que está acontecendo, irmãos, nas igrejas, na vida de muitos aqueles que ensinam a palavra de Deus e pregam a palavra de Deus? Porque eles ensinam que o homem precisa se circuncidar, o homem precisa fazer alguma coisa para cooperar com Deus, para ser salvo, porque isso afaga o nosso ego. Nós não gostamos muito dessa teologia de que Deus decide, de que Deus faz as coisas a nosso favor, porque o pecado ainda tem resquício de vanglória dentro de nós, resquícios de vaidade dentro de nós e de autossuficiência. Nós achamos que podemos ajudar Deus, né? Nós achamos isso que podemos fazer para ser salvo. Claro que estas pessoas estão confundindo frutos da salvação com a própria salvação. É claro que depois de salvo, a pessoa precisa demonstrar que é salva. Não basta dizer eu sou salvo,
ele precisa trazer na sua vida pessoal evidências de que o Senhor transformou a sua vida. Ele precisa mostrar com a sua vida, com o seu comportamento, de que ela é salva. Mas não podemos confundir frutos da salvação com a própria salvação. A salvação é obra de Deus, só de Deus, só. E essa obra realizada em nossa vida vai fazer o quê? Produzir evidências. Evidências. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele falou sobre as evidências da graça de Deus na vida do pecador. Fé operosa, quem é salvo tem uma fé que trabalha, não uma fé intelectual, não uma fé genérica, é uma fé que trabalha, por isso que ele diz fé operosa. Amor abnegado, quer dizer, a pessoa despende do seu tempo, tira um pouco do seu tempo para amar, praticar obras de amor em prol das pessoas. Isso é evidência da graça na vida do pecador. E fé operosa, amor abnegado, são essas evidências que o apóstolo Paulo elenca lá na vida do pecador, daquele que foi salvo. E também esperança. A pessoa salva tem esperança de encontrar Cristo. Portanto, irmãos, voltemos aqui rapidamente para o nosso texto, a maldição da lei e a cruz de Cristo. Nos versículos 10 a 12, nós temos aí, a lei exige obras e não fé. Irmãos, a lei não quer saber se você tem fé ou não, se o pecador crer ou não. A lei diz, faça aquilo que eu estou mandando. Então você vê aí nos versículos 10 a 14, Paulo explica as razões pelas quais ele disse no verso 6 a 9, que a salvação é pela graça. Nos versículos 6 a 9, Paulo diz que a salvação é pela graça. E aqui ele explica isso, ele dá exemplo disso, que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. E ele diz que Abraão creu nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. E isso não foi obras da lei, isso foi fé nas palavras do Senhor. E para exemplificar, no verso 10, Paulo cita Deuteronômio 27 e versículo 26. Deuteronômio 27, versículo 26, está escrito que aquele que não cumprir o que a lei determina se torna maldito. Sobre ele recai a vingança de Deus. Então, Paulo está citando Deuteronômio capítulo 27 e versículo 26, aqui no versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, isto é, em Deuteronômio 27, versículo 26, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não é, irmãos, Paulo está falando, você decidiu ser salvo pelos seus méritos, pelo seu desempenho, praticando obras, então você tem que praticar tudo. Ah, senhora lei, eu somente pensei em praticar o pecado, eu não pratiquei. A lei diz, condenado, não importa, o pecado está dentro da sua mente, mesmo que você não praticou. Não, mas eu não pequei, eu só pensei. Não é pecado. A lei cobra isso daquele que quer de fato ser salvo em obediência e pelo seu desempenho à lei. Então, quando Paulo cita Deuteronômio 27, versículo 6, falando para aqueles irmãos da Galácia lá, e falando para os falsos mestres, olha, se vocês estão dizendo que tem que circuncidar para ser salvo, se vocês estão me dizendo que precisa observar dias e anos, luas, não comer isso, não comer aquilo, se vocês estão decidindo que podem ser salvos praticando essas coisas, ficam sabendo que se você deixar de praticar um só do mandamento, você é maldito, você está condenado a ficar eternamente diante
da ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Por isso que Paulo está citando Deuteronômio 27 e versículo 26. Então, no versículo 11, Paulo vai citar Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O contexto de Abacuque, vocês lembram que o profeta estava vendo em Israel, especificamente dizendo em Judá, violência, injustiça, perversidade entre o povo de Israel, entre o povo de Deus. E Abacuque olha isso e fica indignado, e ele ora a Deus pedindo ao Senhor providência. Só que Deus fala para ele: Abacuque, eu vou tomar providência contra o meu povo que está praticando estas coisas, mas eu vou usar os caldeus, vou usar os babilônicos. Abacuque ficou mais indignado. Como, Deus, o Senhor pode fazer isso? Como? O Senhor vai usar um grupo de pessoas, uma nação mais perversa do que Israel? Como o Senhor pode fazer isso? E Abacuque esperou a resposta. A partir do capítulo 2 do livro de Abacuque, mais na frente, Deus fala para ele: olha, Abacuque, espera, porque o justo viverá pela fé. Fé. Então aqui, lá em Israel, ninguém estava praticando a lei. Se ninguém estava praticando a lei, então todos estavam debaixo de maldição. E não somente os israelitas, mas também aqueles caldeus que Deus estava usando para trazer juízo sobre a nação de Israel. Então, qual é o ponto de Paulo? Ele mostra que a bênção da salvação de Deus não está condicionada nas obras da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei até aquele momento. Paulo estava dizendo para os judaizantes e para aqueles que estavam voltando do Evangelho para a lei: olha para trás, alguém cumpriu a lei? Não, todos estão mortos, porque se eu tivesse cumprido a lei, diz o profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus, fé naquilo que Deus falou. Olha, irmãos, a gente vê tantas pessoas falando em fé. Eu tenho fé, eu oro pela fé. Olha, tenha fé que isso vai ser resolvido. Olha, Deus exige que você dê um passo de fé. Olha, irmãos, fé em quê? Ou fé no quê? Quando nós falamos que nós precisamos ter fé, a fé está sustentada pelas promessas de Deus. Quando Deus disse para Abacuque que o justo viveria pela fé, ele estava se reportando todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel. E essas promessas não estavam condicionadas às obras que eles estivessem fazendo, porque todos eles pecaram contra Deus, todos eles quebraram o mandamento de Deus. Se você decidiu amar com todo o seu entendimento, amar a Deus, você tem que amar com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Eu pergunto, quem consegue amar a Deus desta forma? Ninguém. Ninguém consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. É claro que quando Moisés escreveu isso, amando de Deus, ele estava eu imagino que ele estava pensando em Cristo. Cristo amou a Deus assim. Cristo amou seu Pai assim, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, irmãos, a fé, a lei, na verdade, não exige fé, exige cumprimento. Faça e viverás, não faças e morrerás. Por isso que o apóstolo Paulo toca aqui neste assunto. Então nós temos aqui no versículo 12, ela não é baseada na fé. Diz Paulo: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar
os seus preceitos, por eles viverá. Paulo agora cita Levítico capítulo 18, versículo 5. Moisés está dando instruções ao povo de Israel. Olha, não pratique pecados como vocês viram no Egito. E se você der uma olhada lá no capítulo 18 de Levítico, você vai ver que cada palavra que Moisés dizia, falava ao povo, o povo teria que concordar e dizer amém. Porque Moisés estava dizendo, maldito aquele que fizer isso, e o povo tinha que dizer amém. E aqui Paulo reporta lá, Levítico 18, versículo dizendo, aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Se não observar os preceitos de Deus, não vai viver. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos da Galácia e os falsos mestres, é isso que vocês querem? Quem perseverou nos preceitos de Deus até agora? Quem cumpriu cabal e perfeitamente a lei até agora? Ninguém. E se ninguém cumpriu, todos estão debaixo de maldição. Não tem ninguém que escapa. Ninguém. Alguém conseguiu? Diz Paulo. Não. É por isso que nós vemos agora no versículo 13 e 14 a cruz de Cristo. Primeiro nós vimos a maldição, quem não cumprir a lei. E agora nos versos 13 e 14, a cruz de Cristo. Se a lei exige obras e não fé, a graça exige fé na obra de Cristo. A graça exige fé na obra de Cristo. E até aqui, irmãos, o argumento de Paulo é que ninguém pode ser salvo observando as obras da lei. Ninguém. Não porque a lei fosse ruim. Paulo diz em Romanos que a lei é boa. É eu que não sou. Por isso ele diz no capítulo 8, versículo 3 e 4 de Romanos, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Cristo não somente sofreu, irmãos, a nossa maldição na cruz. Está entendendo, irmão? Todos nós malditos, todos nós, porque ninguém cumpriu a lei. E Deus nunca disse que alguém poderia cumprir a lei, Ele só mandou cumprir, cumpre a lei. Mas Ele nunca disse, nenhuma palavra no Antigo Testamento você vai ver que Deus, pelo menos nas entrelinhas, dizendo, vocês têm capacidade para cumprir a lei. Porque tudo que foi escrito estava apontando para um cumpridor da lei. E quando ele fala lá que é maldito aquele que não perseverar nos preceitos da lei, ele está apontando para Cristo, não que Cristo fosse pecador, mas que Cristo agiu como se fosse um pecador. Ele assumiu a minha maldição, como se fosse Ele mesmo que tivesse quebrado a lei. Por isso que a cruz de Cristo é a nossa salvação. Porque se não fosse a cruz de Cristo, Cristo assumir a minha maldição, e não somente isso, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pensa num negócio desse, irmão. Cristo se fazendo de maldito. Ele não pegou a minha maldição só, Ele se fez maldito diante de Deus. Para quê? Para me dar a salvação. E Paulo está trabalhando demais aqui com os crentes da Galácia e também com esse evangelicalismo moderno que nós temos aí hoje. E Deus, irmãos, está falando através da sua palavra aqui, através do apóstolo Paulo, de que não é o que eu faço para Cristo, é o que Cristo fez por mim. E eu me aproprio disso
pela fé. Eu não vi Cristo, eu creio naquilo que está registrado, revelado na palavra dele. Isso é fé. E se eu tenho esperança viva no meu coração, crendo nisso, é porque eu fui mesmo, de fato, alcançado por Cristo, assumindo a minha maldição. Então você vê aqui que no versículo 13, Paulo também cita de novo, mais uma passagem do Antigo Testamento. Ele cita Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, onde Deus disse que aquele que morrer pendurado numa árvore se torna maldito diante de Deus. E lá em Deuteronômio 21, versículo 23, não está dizendo que é por crucificação exatamente. Talvez aquele que morreu pendurado numa árvore por enforcamento. Por que ele foi enforcado? Por que ele foi crucificado? O contexto lá diz que ele não cumpriu a lei. A lei mandou executar. Por quê? Porque ele não cumpriu a lei. A lei dizia, não faça isso, e ele fez. Você lembra que o apóstolo Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte? É isso que Paulo está dizendo. Vocês querem continuar crendo que vocês podem dar uma ajuda à graça de Deus? Vocês querem continuar pensando nisso? Então tudo bem, se você decidiu ser salvo pelo seu mérito próprio, pelo seu próprio desempenho, saiba que se você não cumprir tudo, você vai para o inferno, você vai morrer e vai para o inferno, porque maldito todo aquele que não cumprir as palavras desta lei. E o ponto de Paulo é que Cristo morreu pendurado no madeiro. Se lá em Deuteronômio 21 e 23 diz que é maldito aquele que for pendurado no madeiro, então quando você olha Cristo pendurado no madeiro, o que você diz dele? Maldito, ele não cumpriu a lei. Ele morreu como se não tivesse cumprido a lei, mas ele cumpriu, ele estava no meu lugar, ele estava no seu lugar, porque é eu e você que não cumprimos a lei. Cristo cumpriu, mas ele veio e assumiu a minha maldição e diz, eu vou se tornar um maldito aqui, pendurado na cruz, para salvar você. É isso que Paulo está dizendo para aqueles crentes que ainda pensavam que se não circuncidasse, não seria salvo. Perceba, irmãos, que até hoje nós temos esse tipo de pensamento. Olha, se você não ler a Bíblia todo dia, você vai para o inferno. Se você não orar todo dia, você também perecerá. Se você não fizer isso, também. Se você não fizer aquilo, também. Você não pode ir ao campo de futebol, você não pode ir ao cinema, você não pode. Isso é o que, irmão? Lei. Eu não vou nesses lugares, não é porque eu não posso. Eu não vou nesses lugares porque não é conveniente. Pode ser lícito, mas não é conveniente. Eu estou dizendo eu. Então, se você for nesse lugar, eu vi um irmão dizendo, se você for ao cinema, e se Cristo voltar, e você dentro do cinema, você vai perder a salvação. Isso é o que, irmão? Lei. Porque ele acha isso. Colocaram na cabeça dele isso. Eu posso até dizer, eu não vou nesse lugar, que eu tenho coisa muito mais interessante para fazer do que isso. Ou, eu não vou jogar uma bola ali no campo, porque, não é porque eu não devo fazer isso, é porque eu tenho coisa mais interessante para fazer. E lá dá muita briga, lá dá muito xingamento, lá dá isso. Então é nesse sentido que eu não vou. Mas não é porque se eu for, eu estou condenado ao inferno. Mas tem muita gente pensando ainda desta forma. Então por isso que ele diz aqui no versículo 14, não é? Ele fecha aqui, por que ele diz tudo isso para nós? Paulo diz que Cristo morreu pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse até nós. Deus fez uma promessa a Abraão de que nele seriam benditas
todas as famílias da terra, não somente as famílias dos judeus, todas as famílias da terra seriam benditas. E nós nos tornamos um com Abraão, porque ele creu nessa promessa. Não foi a obra de Abraão que justificou ele, Paulo já falou isso anteriormente, mas ele creu que Deus ia de fato cumprir isso. Se Deus disse que Jesus se tornou maldito em meu lugar, por que eu ainda vou crer no legalismo, nas obras, salvação pelas obras? Não, irmão, está errado. Então eu não estou crendo na promessa de Deus, estou achando o seguinte: Deus, o Senhor até falou isso, mas será que o Senhor não enganou, não? É isso mesmo? Parece que achamos a salvação muito fácil, e todos nós aqui sabemos que não é. Não é. Precisamos renunciar, depois de salvo, a muita coisa. Precisamos. E a renúncia ao pecado quer dizer que existe um poder salvador dentro de nós. E esse poder salvador veio da cruz de Cristo, porque eu criei e você creu naquilo que Deus falou. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. Se eu creio nisso, então eu sou da fé em Cristo e não da lei. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, então qual é o problema quais são, na verdade, os problemas que alguém pode sofrer se basear a sua salvação no seu desempenho pessoal? Vamos aqui pensar 3 coisas, eu acho, que dá para nós contextualizar o que Paulo estava ensinando com aquilo que nós estamos passando. Primeiro problema que eu vejo é a vanglória. Quando algum irmão consegue ter boa performance na oração, por exemplo, ler a Bíblia com intensidade e fazer muitas outras coisas, seu coração pode encher-se de pecado por acreditar a sua capacidade a si mesmo. Eu paguei o preço. Minha família está na igreja porque os meus joelhos estão calejados, porque eu orei. Vanglória, isso já é o que, irmão? Pecado. Pecado. Esse é o problema de as pessoas basearem o seu desempenho pessoal para ser salvo. Eu fiz isso e aquilo. Você está passando por esse problema, meu irmão, na sua família? É porque você não paga o preço. Você precisa pagar o preço. Que isso? Nada. Todos nós passamos por problema. Tem ninguém aqui nessa terra que não passa por problema. Olha a vida dos apóstolos. Olha a vida dos profetas. Não. Olha a vida de Jesus, né? Quem não passou por problema? Mas as pessoas olham para nós e... O que é isso? Tem alguma coisa errada com você. Você precisa fazer uma campanha, fazer uma oração forte, né? Você precisa fazer isso, irmão, isso é lei. Isso é lei. Não, eu tenho que ter a consciência de que eu sou salvo. Eu sou salvo não da tribulação, mas na tribulação. Eu passo por tribulação, eu passo por problema, eu fico doente. Então a vanglória, isso é pecado. O segundo problema que eu vejo é o problema emocional, irmãos. Está certo, quando ele ora, quando ele recebe a graça de Deus de orar, quando ele recebe a graça de Deus de ler a Bíblia, quando ele recebe de Deus a graça de, inclusive, ajudar mais pessoas na visitação, se ele acreditar tudo isso, porque ele pagou o preço, isso é legalismo, isso é problema. Mas o problema aqui, irmãos, o segundo problema é quando ele não consegue, e é fato que a vida dele vai oscilar. A vida dele vai oscilar. E quando ele não conseguir atingir certa performance espiritual, fica emocionalmente abatido e cabisbaixo. Já viu esses irmãos que creem na sua performance espiritual e quando ele passa por problema que ele não consegue vencer aquele problema, como que ele se dirige à igreja ou a você pessoalmente? Meu irmão, estou desanimado,
estou muito desanimado, fui bombardeado, né? Estou sendo bombardeado. Não estou dizendo, irmão, que nós não passamos por problema emocional. Nós passamos. Mas, quando eu coloco em primeiro lugar a minha performance espiritual, o meu desempenho, e se eu não conseguir isso, eu ficar emocionalmente abalado, isso é um problema na minha fé. Eu estou caminhando mais na trilha do legalismo que na trilha da graça. E esse é o problema, que ele pode até dizer o seguinte, pensar, eu acho que eu sou salvo. Não, acho que sou não. Acho que Deus não me chamou para salvação, não. Ou acho que se Paulo, irmão, fosse pensar dessa forma, o apóstolo Paulo, tanto sofrimento que aquele homem passou, tanta dificuldade que aquele homem passou, ele lá na cadeia poderia dizer assim, sabe de uma coisa? Perdi meu tempo nas obras missionárias, na primeira, na segunda e na terceira viagem que eu fiz, enfrentando o mar, navio quebrando, sendo picado por serpente venenosa, perseguição na igreja, perseguição fora da igreja, preso, sozinho, abandonado. Sabe de uma coisa? Perdi o meu tempo. Mas o apóstolo Paulo era um pregador da graça. O apóstolo Paulo diz, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Ele não era legalista. Ele sabia no que estava acontecendo com ele. E o outro problema, irmãos, é problema espiritual. O problema das pessoas que creem que precisam fazer algo para serem salvos é a recaída espiritual. Quando isso acontece, a pessoa coloca a culpa em todo mundo e coloca a culpa até no diabo. Se tudo deu certo, ele pagou o preço. Se alguma coisa deu errado, o diabo está furioso. Tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma oração forte, tem que orar 6 horas da manhã, orar à meia-noite, fazer campanha, e tem a oração do determino, a oração do subir no poste da igreja, crente metralhadora, que dão tiro no diabo. Você vê isso aí por aí no YouTube. E essa performance. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele passa, irmãos, a fazer qualquer tipo de campanha que ele acha que vai resolver o seu problema. Ele passa a crer em objetos sagrados, em sal, sei lá mais o que tem por aí.